Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Tá tudo certinho? Faz tempo que a gente não se vê, né? Já passaram 15 dias desde a nossa última aula, desde o nosso último encontro. Então, já vou lembrá-los do seguinte: deu aquela diferença no material, né? Entre aquele que eu mandei para vocês e aquele que estava sendo colocado aqui. Então, eu mandei o material alterado, como eu havia combinado, que se tivesse realmente a diferença, eu trocaria. É porque, na verdade, meu computador fez isso com 3 materiais meus. Eu perdi um dia inteiro de serviço. Mas aí, para ninguém sair prejudicado, vocês. Ainda eu falei no dia da aula, né? Falei, ainda bem que vocês recebem a lousa. Aí a lousa vai com tudo escritinho. Alterei o material. E as questões que estavam no material de vocês, eu coloquei no dever de casa, porque assim vocês não perderiam nada. Os gabaritos estão lá. E aí vocês podem treinar em cima daquelas questões que vocês já haviam recebido antes também. Tá bom? Então, tudo certinho, tudo organizado, agora todo mundo igual. O que acontece é o seguinte: nós havíamos parado lá na parte introdutória de regência, em que eu havia colocado para vocês o raciocínio da regência do verbo informar, junto com o raciocínio que nós temos de fazer com conjunção integrante em relação à regência, porque afinal de contas nosso tema era regência, certo? Então, o material já vai aparecer para vocês aí na tela e eu vou lembrá-los do último raciocínio que eu dei, porque já faz 15 dias, né, gente? Então, eu vou dar uma lembradinha, ó. Já vai aparecer. Tá aí, tudo bonitinho. Então, não vão estranhar aqui minha canetinha, não. Pronto. Ó, então, as últimas frases que nós havíamos visto eram estas daqui. Informei ao técnico que não houve falhas. Acharem no material de vocês, foi a última coisa que a gente falou. Então, a gente, como eu disse, nós estávamos vendo a regência do verbo informar, certo? E nós havíamos visto que esse verbo é transitivo direto e indireto. Bom, muito bem. Aí, o que acontece, ó? Ao técnico, só para lembrar, objeto indireto, certo? Por quê? Porque eu seria o sujeito, e aí eu informei o que a quem. Esse ficou o raciocínio, certo? Por isso que não houve falhas seria o objeto direto. Ah lá, o que nós já havíamos feito. Informei isso, que a gente fez a troca aqui, certo? E informei ao técnico. Então, nós vimos que essa oração, que não houve falhas, é aquela que nós podemos substituir pelo isso, porque aqui nós temos uma oração subordinada, substantiva, certo? No caso, objetiva direta. Lembraram-se? Então, em seguida, eu fui mostrando os outros exemplos, nós havíamos feito outros exemplos, e o mais importante é a gente entender o seguinte, que a oração subordinada substantiva, que aqui nós vamos repetir nesse raciocínio que eu fiz aí na primeira, não é? É, na verdade, uma oração que vai funcionar como um termo, digamos assim, faltante na oração principal. Porque nós dividiríamos o período aqui, certo? Olha lá. E aí a gente tem o verbo informar como verbo transitivo direto e indireto, normalmente. O OI é o a ele, só que o que não houve falhas seria o objeto direto oracional, que também pode ser assim chamado. Né? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, o que nós vimos, resumindo e repetindo, é que a oração subordinada substantiva sempre vai desempenhar o papel de um termo da oração principal. Eu falei faltante, porque aqui, por exemplo, nessas duas orações principais que nós vimos aqui, nós tínhamos lá o sujeito, o verbo e o objeto indireto, mas o objeto direto estava representado pela oração subordinada, certo? E aí, na última, a mesma coisa. Então, aqui era só para lembrá-los, certo? De como que isso funciona. Então, é sempre bom lembrar que a oração subordinada substantiva funciona, né, como... Olha, ele voltou para lá. Ela funciona como um termo que estaria faltando na oração principal. Tudo bem? Ok. Então, o que vai acontecer? Agora, em seguida, eu coloquei todas as classificações das orações subordinadas, substantivas, justamente para quê? Para que vocês possam classificá-las junto comigo e aí nós possamos ver todos os tipos de oração subordinada substantiva, certo? Que são 6 tipos, tá? Então, já vai aparecer para vocês aí, eu vou fazer junto com vocês. Então, nós temos assim, ó. É importante que você saia. Como eu disse, se a oração subordinada substantiva, que é essa que eu já deixei sublinhadinha aqui,
certo? É um termo que falta na oração principal. O seu raciocínio tem de ser iniciado pela oração principal. Assim, você vai aqui na oração principal e começa, como eu já combinei com vocês, pelo sujeito. No caso aqui, qual é o sujeito? Você pergunta lá, ó, o que é importante? Certo? O que é importante? Perguntei ao verbo, certo, gente? Ah lá, o que é importante? Qual a resposta que vocês me dão? Que você saia, certo? Então, temos aqui, ó, isso. Volta lá. Isso é importante. Tá vendo? Olha lá. Isso é importante. Isso significa, então, o seguinte, que se eu procurei pelo sujeito da oração principal e o sujeito está representado pela oração que eu substituí pelo isso, é porque esta oração aqui, que você saia, é uma oração subordinada substantiva. Exatamente como nós combinamos. Troquei pelo isso, a oração é substantiva. Se ela funciona como sujeito da oração principal, sujeito do verbo ser aqui da oração principal, então ela se chama subjetiva. Justamente por quê? Porque ela funciona como um sujeito oracional. Certo? É isso. Então, vocês estão vendo que a função e classificação da oração subordinada substantiva vai depender da oração principal, tá? Então, no segundo período, nós temos assim: ele quer que você venha à reunião. Muito bem. Então, mesmo processo. Nós vamos dividir aqui. Vai lá na oração principal, certo? Vou até marcar aqui para quem pegar a lousa depois. Vai lá na oração principal e acha o sujeito. Quem é que quer? Ele. Muito bem, então nós encontramos aqui o sujeito, ó. Ele. Ele quer. E quem quer, quer algo. Ele quer isso. Olha lá. De novo, troquei toda a oração pelo isso e funcionou. E respondeu ao verbo querer aqui no caso, não foi isso? Bom, muito bem. Então, esta oração toda aqui, que você vem à reunião, funciona como um complemento do verbo querer. Sem preposição, temos aí um objeto direto, não é isso? Portanto, esta oração sublinhada chama-se oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Olha que bonitinho. É simplesinho. Olha, é mais fácil classificar oração subordinada substantiva, não é? Do que classificar esses termos quando eles estão na oração, no período simples, eu quero dizer, né? Na oração absoluta. Então, é bem simples mesmo. Vocês estão vendo que é uma questão de você começar pelo sujeito da oração principal sempre. Então, vamos para o terceiro período aí. Todos precisamos. Vai lá e corta. De que você venha. Lembrem-se de que a preposição não pode ser separada do que vem à frente dela. Essa preposição está preposicionando toda essa oração nesse caso. Por quê? Lá na oração principal, qual é o sujeito de precisamos? Todos. Ok. Então, temos aqui um sujeito. Certo? Ah lá, todos nós precisamos. Então, todos precisamos. E aí, o que vai acontecer? Quem precisa de algo. Esse verbo aqui é transitivo e indireto. Não é isso? Mas vejam que eu só estou classificando esse verbo porque eu já entendi a frase, já entendi o sentido, reconheci o sujeito e vi que todos precisamos de alguma coisa aqui. De que você venha. Certo? Ó, todos precisamos de quê? Aí, aquela trocazinha que a gente vinha já fazendo. Você vai pegar esse D aqui e vai somar ao isso. Certo? Olha lá. O D, a preposição D está representada por esse D e a oração representada pelo isso. Então, ficou, todos precisamos disso. Muito bem. Completou o verbo precisar com a preposição D. Por isso, funciona como objeto indireto. Logo, essa oração aqui é uma oração subordinada, substantiva, certo? Objetiva e indireta. Está aí, ó. Completamos o verbo com preposição, certo? Muito bem. No próximo período, estou certa.
já deu uma oração aqui, agora começa a outra, vejam lá o verbo, o que, e agora outra vez veio o de. Vocês estão vendo que no período anterior o de preposicionou toda a oração, como eu disse. Tanto é verdade que a gente teve que somar o de com isso que representaria a oração aí. Vejam que agora vai acontecer a mesma coisa. Olha, estou certa disso. Muito bem, fiz o raciocínio. Então, para a gente saber direitinho o que está acontecendo, a gente vai lá na oração principal. Pergunta lá para o verbo qual é o sujeito. Qual é o sujeito de estou? Eu, né, gente? Olha lá, eu. Eu estou. É o eu. Ele apareceu lá na tela? É o eu. Pronto, escrevi aqui de novo. Eu. Então, eu estou. Vamos lá. Eu estou. E eu estou certa de quê? Não é isso? Eu estou certa de quê? Eu quero mostrar para vocês que quando a gente já avalia toda a frase, já vai ficando mais fácil para a gente entender o que está acontecendo, certo? Porque na hora de ler, a gente percebe que o estou está sendo regido pelo sujeito eu, certo? E percebemos também que o certo aí no caso é um adjetivo, não é? Vamos falar um pouquinho de morfologia que vai ser preciso aqui, ó. Eu estou certa. Bom, muito bem. Então, vimos que o sujeito é o eu. Esse verbo estar aí, o que acontece com ele? Se na sequência nós temos uma característica, e é uma característica do sujeito, o que a gente já combinou? Se você tem o verbo estar mais a característica do sujeito, é porque esse verbo estar é um verbo de ligação, certo? E o certo aqui vai funcionar como predicativo do sujeito. Tudo bem? É um predicativo do sujeito. Isso eu não vou marcar aqui, porque senão está muito apertadinho, vocês podem marcar. Porque o que me interessa nesse momento é o seguinte, que vocês entendam que certa, morfologicamente, é um adjetivo. Justamente porque a gente visualiza aí na frase uma característica do sujeito, certo? Por que isso é importante? Porque agora, vejam bem, quem está certo não está certo de algo. Então, eu estou certa disso. Quer dizer que toda essa oração substantiva está se relacionando com certa, que é um adjetivo. E aí, o nosso combinado nas aulas passadas é o seguinte: quando você tiver um termo, no caso, uma oração preposicionada que se refere a um adjetivo, o que a gente sempre vai encontrar é um complemento nominal. Por esse motivo, é que esta oração aí é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Certo? Olha lá, completiva, nominal. Vocês entenderam? Porque, deixa eu aparecer um pouquinho na tela, porque é o seguinte, quando nós vimos complemento nominal, não é? Eu dei para vocês várias formas de a gente localizar o complemento nominal. Começamos por regência. Aqui, por exemplo, neste período, o adjetivo certo ele já pede, né? Se você falar assim, ó, estou certo, vai perguntar, mas certo de quê? No contexto, vai ser sugerido isso. Então, por regência, já entende que esse adjetivo está pedindo um complemento preposicionado. E aí é o que eu falei para vocês. Quando você tiver um termo preposicionado, no caso agora a gente está completando isso, uma oração preposicionada, que se refere, que completa o sentido de um adjetivo ou de um advérbio, você pode ter certeza de que se trata de complemento nominal, certo? E quando for substantivo abstrato, eu falei que vocês têm três maneiras. Por regência, que aí não tem jeito, a gente vai conhecendo as palavrinhas e vai verificando se o sentido dela se completa com o que vem à frente, como faz os verbos, certo? Ou a gente acha por aquelas palavrinhas que são substantivos concretos, mas de vez em quando atuam como substantivos abstratos, certo? Essa é uma segunda possibilidade, um segundo raciocínio. E o terceiro é aquele que a gente viu em que o complemento nominal funciona como um termo paciente, não é? De um substantivo abstrato, normalmente de ação, não é? Porque aí a gente vê se ele age ou se ele é alvo desse substantivo abstrato, né? Aí eu dei para vocês aqueles dois exemplos, amor de mãe e amor à mãe, para vocês levarem como um modelo prático aí no raciocínio para ficar mais simples, tá certo? Então aqui, ó, por regência, quem está certo de. Eu estou certa de que todos vocês classificarão. Olha quanta emoção, tá vendo? Então, vejam bem, vocês têm aí uma oração preposicionada que completa um adjetivo. E notem ainda
que até aqui nós não vimos todos os tipos, porque são 6, faltam-nos 2 tipos ainda, mas mesmo assim já dá para eu ir adiantando para vocês o seguinte: prestem atenção como preposição nas orações subordinadas só aparecem nesses 2 tipos, na objetiva indireta e na completiva nominal. E vejam como isso daí é prático de ser entendido e é o óbvio. Porque veja bem, como sujeito, essa oração substantiva não pode ser preposicionada. Como objeto direto, ela também não pode ser preposicionada. Aí nós vamos ver que ela ainda pode ser predicativa e pode ser apositiva. Não é? Então, como predicativo, no caso da oração subordinada, ela nunca vai ser preposicionada nem como aposto. Então, as preposições só vão aparecer quando elas funcionarem como objeto indireto ou como complemento nominal. E aí, como é que vocês diferenciam os 2 tipos, além da preposição, já que a preposição aparece nos 2 casos? É só verificar a que palavra ela se refere. Se estiver se referindo a um verbo, obviamente vai ser uma objetiva indireta. Se ela estiver se referindo a um nome, ou seja, não é um verbo, então ela vai ser completiva nominal. Isso sempre vai ser desse jeito. É bem prático. E como eu disse para vocês, é bem fácil e simples trabalhar com as classificações das orações subordinadas substantivas. Em prova, a dificuldade só ocorre porque vocês confundem o pronome relativo com a conjunção integrante. É por isso que eu já vim desenvolvendo com vocês raciocínio de pronome relativo, de oração, aliás, de conjunção integrante, desde as primeiras aulas, que é justamente para vocês irem praticando junto comigo. Porque eu sei que se eu falar isso uma vez só, não é, no curso todo, e deixá-los aí sozinhos depois para resolver questão, vai ficar muito difícil. Mesmo repetindo, vocês ainda, né, têm, eu vou dizer assim, eu vou dar uma chance para vocês, ainda terão a chance de se equivocar no começo, porque é uma questão de você praticar bastante que vai fazer a diferença, né? Então, mesmo assim, eu vim fazendo várias vezes com vocês, para vocês focarem exatamente isso. Se aparece uma preposição antes da conjunção integrante, é porque ela vem lá da oração principal. E o comportamento da oração substantiva sempre é esse. Ela sempre vai completar a oração principal sintaticamente. Vai ser sempre um termo que está faltando na oração principal. Grava só isso que eu falei. Só isso. Começa pela função da oração subordinada substantiva. Ela sempre vai ser um termo oracional, certo? Que não está lá na oração principal. Então, ela vai completa. Por isso mesmo que ela tem conjunção integrante. Não é? Porque faz a integração. Entendido? Olha lá. Mesmo que, como eu já falei para vocês também, mesmo que apareçam outras conexões aí que não sejam CSI, mas quando você pode trocar a oração pelo isso, ela é substantiva, porque de qualquer maneira ela vai completar sintaticamente a oração principal. Ok? Vamos simplificando, gente, porque português se deixar vira um monstro. Eu falo isso repetidas vezes, eu sei, mas é porque se vocês não me acompanharem, simplificarem os raciocínios, vão ficando difíceis, tá? Então, vamos voltar lá para a nossa análise. Pode voltar lá. Olha aí. O importante é que você venha. Então, vejam só. Aqui a gente tem a oração principal até o verbo ser aí, não é isso? Porque aqui já apareceu um quê, ó. Não é? Já apareceu um quê. Então, o importante é que você venha. Vai lá para o verbo ser, então, que é o nosso combinado. Começa pelo sujeito na oração principal. Olha lá, qual que é o sujeito do é? O que é aqui na oração? Ó. O importante. Então, o importante aqui é o sujeito. Certo? O importante é o sujeito. Já que eu não estou aparecendo aí na tela hoje, vou fazer a flechinha aqui. Vou escrever aqui embaixo mesmo. Olha lá. O importante é o sujeito, certo? E o é, que a gente já sabe por excelência, é o verbo ser. Essa forma verbal é o verbo ser. E é um verbo de ligação. Qual que é o nosso outro combinado? Achei verbo de ligação? Achei. O que vem à sua frente, que vai se referir ao sujeito, é predicativo do sujeito. Vocês se lembram disso? Vocês sabem que alguns estavam mandando umas dúvidas a respeito de predicativo. Não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados. Mais importante é você diferenciar o verbo, né? Então, se você tem um verbo de ligação, o que vem à sua frente aí é predicativo do sujeito. O predicativo do objeto, que eu vi alguns aí se atrapalhando com ele, se incomodem não, é o sentido do verbo que pede. São só alguns poucos verbos que fazem isso. Então, é o sentido, e em prova isso acaba não sendo
uma coisa de muita relevância, certo? Não é mesmo. Vocês sabem que para o raciocínio da área fiscal mesmo, o que faz a diferença, de modo geral, né? Eu falo isso porque quem vai prestar FGV já tem uma realidade um pouco diferente, porque na GV tem que saber realmente reconhecer todas as orações, saber as classificações sintáticas. Agora, tirando isso, você vai lá para a ESAF, para a FCC, aí as coisas são tranquilas. Mais importante é saber qual termo está relacionado a qual termo. Né? Como eu vim fazendo aí nas frases agora, nos períodos em que eu tive de verificar qual era a relação da oração subordinada substantiva. Ou seja, a quem ela se refere ali? A um substantivo, a um verbo, ele pediu ou não pediu preposição? Esse é o raciocínio mais importante. Tudo bem? Aliás, para quem vai prestar GV, esse é o primeiro passo. Depois classificar. Então, primeiro entende como funciona. Primeiro o mecanismo, que essa é a parte mais difícil, no meu entender, porque eu sei que as pessoas têm dificuldade aí, de perceber as relações entre as partes. Depois que você entendeu isso, você se preocupa com a classificação. Uma coisa de cada vez, senão fica muita coisa. Certo? Então, vamos lá. Se eu achei verbo de ligação, o que vem à frente não é um predicativo, então vamos classificar a nossa oração? Que tipo de oração que a gente tem aí? Pode voltar ao material. Olha lá. Que você vê. Então, se eu tenho um verbo de ligação aqui, isso aqui tudo. Olha lá. O importante é isso. O raciocínio é o mesmo. Certo? Então, essa oração toda aqui funciona como predicativo do meu sujeito aí. Ok? Então, ó. Ela é predicativo desse sujeito. Por isso que ela se chama oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Está aí. Olha lá, pronto. Agora, no último período que nós temos aqui, nós temos assim. Só desejo uma coisa, que vocês sejam aprovados. Reparem na pontuação. Em todas as 5 frases anteriores, a gente não colocou vírgula, nem 2 pontos, nada. Porque aqui, nessas orações, você não pode ter sinal de pontuação para separar essas orações. Afinal de contas, uma é sujeito da outra, ou objeto direto, ou indireto, ou complemento nominal, ou é predicativo. A gente não separa esses termos por vírgula em ordem direta e no período composto por subordinação. Com as orações subordinadas também não. Até isso já vem sendo avisado para vocês no material, certo? Agora aqui, neste último caso, vejam os 2 pontos. Eles já nos ajudam a entender o mecanismo aqui. Vejam. Só desejo uma coisa, até uma frase que eu já vim usando bastante com vocês para vocês memorizarem o raciocínio. Sujeito eu. Eu, certo? Eu desejo. E quem deseja, deseja algo. Uma coisa, objeto direto, certo? Pronto, esse verbo aqui é transitivo direto. Bom, muito bem. Eu só desejo uma coisa. Isso. Estou fazendo a forma prática. Para vocês entenderem que é assim, eu poderia falar só desejo que vocês sejam aprovados. Eu só desejo que vocês sejam aprovados. Não dá na mesma? Então, uma coisa e que vocês sejam aprovados, não é? São elementos repetidos aí. A diferença é que se a gente fala só desejo uma coisa, como nós comentamos já, o sentido deixa a desejar, certo? Então, a gente põe que vocês sejam aprovados para entender o significado da palavra coisa aqui. Para deixar o sentido da palavra coisa claro, certo? E aí é que a gente entende a repetição sintática, que foi como eu expliquei para vocês. E, ao mesmo tempo, nós entendemos que essa oração aqui, que vocês sejam aprovados, não é? Deixa mais clara a ideia de coisa, portanto, um termo explicativo, certo? Explicativo, elucidativo. E aí, nesse caso, essa oração, então, que vocês sejam aprovados, funciona como um aposto oracional, né? Olha lá, um aposto de coisa. Por isso, esta oração chama-se oração subordinada substantiva apositiva. Certo? Justamente por se tratar de um aposto. Entendido? Olha lá, é bem gostosinho isso aqui. Né? Classificar oração subordinada substantiva é gostoso porque é fácil. Claro que vai ficando mais fácil quanto mais exercício você fizer. Não é? Pronto, acho que já deu para todo mundo escrever o que tinha que escrever aí.
Prontinho? Posso para frente? Então eu vou, hein? Ó que eu vou. Então vamos lá. Prontinho, aqui. Agora nós temos a regência e os pronomes relativos. Nós tínhamos que estabelecer essa diferença. Porque até agora a gente viu que a oração substantiva, né, na regência, então, funciona de que jeito? Ela não é um termo que falta na oração principal? Então ela pode ser sujeito, objeto direto, mas lembre-se, pode ser completiva nominal, objetiva indireta, e ela virá preposicionada. Lembrando que aquela preposição preposiciona a oração toda. Muito bem. Mas com os pronomes relativos, o raciocínio é completamente diferente. Então, vamos lá que eu vou fazer as frases com vocês. Vejam aí que eu só vou me preocupar em analisar para vocês a oração adjetiva. Porque lembrem-se de que toda vez que nós encontramos um relativo, nós temos oração subordinada adjetiva, certo? Achou pronome relativo, achou oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Então, veja bem a diferença. Quando nós trabalhamos com a condição integrante, a gente analisou a principal. Agora, nós vamos nos preocupar com essa daqui. Então, vamos fazer. Este é o livro. Já deu uma oração. A que me referi? Certo? A que me referi. Ok. Para eu reconhecer que esse que é um relativo, vamos lembrar. A gente faz o que mesmo? A gente olha para o termo antecedente, no caso, o livro, que é masculino e singular, e troca esse que lá no nosso raciocínio, certo? Pelo qual. Tá lá. Como o termo antecedente, o livro, é masculino e singular, a gente põe um artigo masculino e singular aqui. Certo? Ah lá. Usamos o artigo masculino e singular como esse termo antecedente aqui. Ok? E aí, esse azinho que estava aqui, a gente desce, vem aqui e põe na frente do o. Então, este é o livro ao qual me referi. Certo? Olha lá. Este é o livro ao qual me referi. Então, esse o qual tem a ver com esse relativo, com esta troca. Troquei o que por o qual e a preposição a eu mantive. Certo? E deu certo, não deu, gente? Este é o livro ao qual me referi. Ótimo. Então, eu sei mesmo que esse a é uma preposição e que esse que é um pronome relativo. Ok? Bom, muito bem. Então, de onde é que veio esta preposição? Aí é como eu falei. A oração principal agora, para a gente, não interessa. Vou até fazer um X nela. Não me interessa a oração principal. Para eu entender a regência com o relativo, eu tenho de analisar a oração adjetiva, que é essa daqui. Certo? Olha lá. Esta oração é a oração subordinada adjetiva. Automático. Achei pronome relativo. Achei oração adjetiva. Bom, muito bem. Então, mesmo processo. Qual é o sujeito do verbo referir? Tá aqui, ó. Quem que se referiu? Eu. Muito bem. Achei o sujeito. Eu, que estava aí escondidinho. Eu. Eu me referi a quê? Não é isso? Olha lá. Eu me referi a quê? Quer dizer, então, que o verbo referir pediu a preposição a que veio aqui, ó. Certo? Que veio aqui para antes do que pelo seguinte. Vamos pensar no sentido da frase. Eu, sujeito, me referi ao livro. Porque, afinal de contas, esse que significa o livro, não significa? Então, é assim que o seu raciocínio vai ter que pensar, vai ter que fazer. Certo? Achou o sujeito, vou até escrever inteirinho, ó. Eu. Aí vai completando a frase, tem que ir montando a frase. Não precisa fazer análise sintática de tudo. Só começa pelo sujeito e vai montando. Eu me referi ao livro. Quanto mais vocês fizerem isso, melhor vocês vão ficando nesse assunto, certo? Olha lá. Isso aqui tudo está lá no seu raciocínio, certo? E eu pus igual porque a gente fez a troca do que por o qual, que é justamente essa troca que me faz enxergar aqui, certo? Que esse, o livro, está aí na oração representado pelo quê? Não é isso? Porque o que está aí justamente para retomar o livro e jogar para a segunda oração. Entendido? Então, é assim que vai funcionar. Isso mostra que o aqui, neste caso, representando ao livro aqui, ó. Esse aqui da frase, certo? Ele é o objeto
indireto. Tá vendo? Eu, sujeito, o me vai funcionar como objeto direto. É assim que funciona, nem pensa muito, faz junto comigo, me acompanha. O pronome oblíquo está aí para completar o verbo. Então, eu, me, objeto direto, referi a quê? Ao livro, que está aí representado pelo aqui, certo? Então, esse aqui é o objeto indireto que completou o verbo referir-se. Por isso que ele veio preposicionado. Entendido? Vamos fazer a próxima. Esta é a revista a que me referi. Então, esta é a revista, já é uma oração. E aí, como a gente já sabe que é pronome relativo, vou ter que cortar. Mas eu vou fazer todo o raciocínio com vocês. Então, só lembrar. Se esse aqui é um relativo, ele retoma o termo antecedente à revista, não é isso? Que é feminino e singular nesse caso. Ok, então a gente vai trocar esse que por qual e colocar um artigo feminino singular aqui, que está substituindo a revista, ok? Bom, muito bem, então deixei o a qual. Aí esse azinho que é preposição vai descer aqui. Vai descer aqui também, tem de descer. Porque a gente vai ter que mantê-la aqui, certo? E aí, pessoal, o que que deu? Ah, qual? Então, mas a gente não fala desse jeito, né? O que que a gente faz para representar esses dois As aí juntos? A gente tem que pensar a qual, assim, e colocar um acento grave aqui. Porque aí isso mostra que os dois As foram somados em um A só, certo? Então, a gente pode pensar que o A que está aí escrito em a qual é o artigo que veio com acento indicativo de crase porque a preposição foi fundida a ele. Tudo bem? E vejam que o raciocínio é o mesmo. Você vai lá para o verbo referir-se, eu deixei a mesma frase aí para a gente poder entender a crase nesse sentido, nesse caso. Olha lá, sujeito ou eu, outra vez. Eu me referi a quê? Certo? Aí, você vai lá atrás e encontrou a preposição a, não é? Como aqui era só o quê? Nós só encontramos a preposição mesmo, tá? Agora, quando a gente trocou esse que por a qual, o artigo teve de aparecer. E aí, somando-se artigo e preposição, nós temos o acento indicativo de crase. Isso cai muito em prova. Aí o examinador faz assim, ele põe o a que e fala que se você trocar o que por a qual, certo? Vai ficar assim, ó. Vou até apagar, porque é assim que eles fazem. Certo? Ele fala, se a gente trocar esse aqui da oração, tá vendo, ó? Trocou o aqui, esse aqui. Trocou esse aqui por a qual, você vai manter o sentido e a correção gramatical. Mentira, né? Mentira. Porque esse a que está aqui é uma preposição, como eu falei. Mas aqui nós temos preposição e artigo, portanto, tem de aparecer o acento indicativo. Tudo bem? E é claro que essa formação aí é de objeto indireto também. Entenderam como é que faz o raciocínio? Então, quando a gente tem a oração subordinada substantiva, todo o raciocínio de sintaxe vem da oração principal. Agora, quando é o pronome relativo, o raciocínio de sintaxe vai se dar dentro da oração adjetiva. Certo? E aí, assim, ó, gente, muitos de vocês, acredito eu, já podem ter feito um curso de português antes para concurso. E os professores, de modo geral também, não sei dizer quais são especificamente, mas muitos professores, quando entram nesse assunto de regência, mostram a regência normalmente verbal. E aí a pessoa que está assistindo a aula se prende a isso. Então, como que ela analisa a frase? Ela vai lá na oração adjetiva, analisa o verbo e verifica se o verbo pede preposição ou não. Se o verbo pede preposição, ela joga lá antes do pronome relativo e dorme feliz, certo? Eu acabei de fazer isso, porque nós estamos aqui vendo regência. Então, a gente acaba trabalhando com a regência verbal. Mas, por que eu dou todo esse trabalho para vocês? Achar o sujeito, ir montando a frase na ordem direta, certo? Para ver se aquela preposição se encaixou bem ali antes do relativo. Porque essa preposição que aparece antes do relativo, ela não vem só porque o verbo pede. A regência não é só verbal, também existe regência nominal, não é? Então, você pode ter um substantivo, um adjetivo, um outro advérbio, tudo de novo. Não é pedindo uma preposição. E aí, esse que, esse relativo, na verdade, não é esse que. E o pronome relativo, então, não é? Ele vai desempenhar uma função sintática e aí ele poderá ser preposicionado ou não,
devido a esse nome que você achou na oração adjetiva e que pediu esse complemento. Tá certo? Então, não se iludam achando que é só o verbo que pode pedir preposição. Tá certo? É porque depois, inclusive, a gente vai trabalhar com outros exemplos e aí eu vou mostrando outra vez esse raciocínio, porque eu sei que uma vez só não é suficiente. E a gente vai ver, vocês vão ver aí comigo que não é só verbo, não é só por causa de verbo. Aliás, não é só por causa do verbo ou por causa de um nome que pediu preposição. Você pode ter um pronome relativo que desempenha a função de adjunto adverbial. Né? E aí, se ele for um adjunto adverbial de tempo, por exemplo, ele pode ter um em antes. Se ele for um adjunto adverbial de lugar, pode também ter um em antes dele. Em que? E assim por diante. Tudo bem? Então, nós vamos ver isso. Então, por isso que eu não estou dando trabalho para vocês à toa. Então, quem tem esse vício de só olhar para o verbo e verificar se o verbo pediu ou não a preposição, já vou avisando, você vai acertar bastante coisa. Mas também corre o risco de errar. Certo? Por isso que o melhor é você se acostumar a fazer esse raciocínio, depois ler a frase no todo, como ela ficou, para se acostumar com as relações entre as palavras e o sentido que o texto traz. Porque no dia a dia, pessoal, a gente não fala desse jeito, mas de maneira nenhuma. Este é o livro a que me referi. Não, a gente fala assim, ó, esse é o livro que eu falei. Não é referir-se é uma coisa. Esse é o livro que eu falei para você, não é? E deveria ser, esse é o livro de que eu falei. Este é o livro sobre o qual falei. Tá vendo? Ó a diferença. Ó a diferença. Então, a gente põe um que lá no meio e faz a relação entre as orações. Para a gente está ótimo. Só que na norma culta, pela gramática normativa, a preposição tende a aparecer. Tá bom? Vamos ver o próximo exemplo, então? Vamos lá. Ele ofendeu a secretária. Já achei um verbo aqui. Já achei uma oração. Ele ofendeu a secretária. Agora eu vou para outra. Com quem não simpatizava. Vejam que esse quem aqui é um pronome relativo que retomou a secretária, certo? Tanto é que para eu saber que ele é um relativo, eu posso me valer do mesmo processo de troca. Olha lá. Ele ofendeu a secretária com a qual não simpatizava. Aí você tem certeza de que esse quem, de fato, é um pronome relativo. E quando é que a gente usa o quem relativo? Sempre que ele retomar um termo que seja gente, que seja pessoa, certo? Sendo gente, você vai usar o quem. Praticamente é isso, tá certo? Praticamente é isso. Porque pela norma culta, sempre que você tem um termo antecedente pessoa, você usa o quem. E esse quem representando pessoa sempre virá acompanhado de preposição. Tá vendo? Então, vou repetir. O quem é um pronome relativo. O raciocínio de substituição é o mesmo do que, a qual, o qual, as quais, certo? Ele, na norma culta, sempre deverá ser usado quando o termo antecedente for pessoa. Tudo bem? E com o antecedente aqui, que é pessoa, o quem relativo sempre vem preposicionado. É uma particularidade do quem. Só se refere à pessoa e sempre preposicionado. Tá bom? Bom, muito bem. Aí, vamos lá. Pelo contexto, não me interessa analisar sintaticamente a oração principal. Então, eu penso no sentido. Ele ofendeu a secretária. Com quem? Qual que é o sujeito aqui? Com quem? Ele não simpatizava, certo? Eu fiz o nosso balãozinho de raciocínio, porque você só entende que é o ele, por conta do sujeito ele que está lá na primeira oração aqui, ó. Não é isso? Olha o sentido. Ele ofendeu a secretária. Com quem ele não simpatizava. Então, vai lá. Ele, sujeito, não simpatizava. Só monta a oração. E não simpatizava com quem? Ah, muito bem. Então, é o verbo simpatizar que pediu essa preposição aqui, ó. Ele não simpatizava com quem? Quem simpatiza, simpatiza com. O que seria errado é a gente encontrar isso aqui, ó. Com quem não se simpatizava. Tá vendo, ó? Não entra pronome oblíquo para essa regência, que é um vício que as pessoas têm. Eu me simpatizei com ela, está errado. Eu simpatizei com ela. Tudo bem? No caso aqui, ele não simpatizava com a secretária, certo? De novo, nós encontramos o objeto indireto e a preposição com apareceu aí por regência de simpatizar. Então, vocês... Vou repetir. Olha aí. É o seguinte, quando você tem a conjunção integrante, é a oração toda que vai ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, etc.
Quando for um pronome relativo, a oração adjetiva não tem nada a ver com isso. Você tem que pensar, não tem nada a ver com isso, porque quer dizer o seguinte, não é a oração adjetiva que vai ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, nada disso. Você vai fazer a sintaxe da oração adjetiva, vai esquecer a oração principal, sintaticamente falando, certo? E aí você vai verificar a função sintática do pronome relativo. Tá vendo? Conjunção integrante não tem função nenhuma, porque conjunção não tem função sintática. Função sintática ela não tem. Quando eu falo nenhuma, assim, em relação à sintaxe, né, ela não tem classificação de termo sintático. Ela não é sujeito, não é objeto direto, nada disso. Ela só serve para integração. Porque a oração substantiva é que vai desempenhar a função de um termo. Agora, quando você tiver o pronome relativo, ele sim pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto. E a gente já veio vendo isso, certo? Lá na concordância verbal. Depois, nas últimas aulas, entrando em análise sintática mesmo, que eu já fui avisando, tá certo? Então, acostumem-se com o raciocínio. Tudo bem? Então, vamos caminhar. Vamos caminhar. Olha o que a gente tem aqui agora. Um exercício para fazer em cima da regência dos pronomes relativos. Já vai aparecer para vocês aí? Olha lá. Carlos é a pessoa. Quem mais confio? Então, o processo é o mesmo, viu, pessoal? Faz a barrinha aí. E aí você vai lá na oração adjetiva e pergunta para o verbo qual é o sujeito. Quem confia aqui? Eu. Eu mais confio, né? Olha lá, eu confio. E quem confia, confia em alguém. Em alguma coisa? Então, está aqui. Em quem? Tá vendo? Então, esse em quem aqui, está aí, é que é o objeto indireto do verbo confiar. Eu confio em alguém. Como pessoa é gente, então a gente usou o quem, veio preposicionado, tudo certinho. Na próxima oração, este é o homem. Já tem uma oração aqui. Vamos para a seguinte. E aí vem lá. Quem tenho admiração? Qual é o sujeito dessa oração? Pergunta para o verbo. Qual que é? Eu tenho, certo? Olha lá, eu tenho. Assim como na anterior era eu confio. Eu tenho o quê? A admiração. E admiração por quem? Não é isso? Eu tenho o quê? A admiração. E quem tem admiração, vai lá para trás, por alguém. Tá vendo? Então, você vai colocar o por aqui. Vejam só, por quem? Só que admiração não é verbo. Aqui nós temos um substantivo. Certo? Abstrato, olha lá. Então, nesse caso, não é por regência verbal que esse por apareceu, é por regência nominal. Por isso que o por quem é complemento nominal. Tá vendo? Olha lá. Como eu disse para vocês, a preposição antes do relativo não aparece só porque verbo pede. Você pode ter um nome pedindo. Foi o que acabou de acontecer, o por quem é complemento nominal. Mais importante entender... Não é que esse por só apareceu aí por causa de admiração, tá? Na próxima, a escada cujos degraus estão em concerto. Então, vamos lá. Degraus estão em concerto, não é isso? Bom, vamos dividir esse período? A escada, já vou pôr uma barrinha aqui, porque eu já sei que veio um pronome relativo. Quando aparece cujo, cuja, não pode ter dúvida, né? Só pode ser pronome relativo mesmo. E aí, sempre o cujo é pronome relativo. E sempre cujo combina o com o termo da frente. Cujos degraus. Tudo no masculino e no plural. E aí, já vou ali adiantando para vocês. Toda vez que a gente usa o cujo é um adjunto adnominal. Sabe por quê, gente? Porque ele funciona como um possessivo, certo? Olha lá, deixa eu até tirar esse negocinho daqui, senão vai confundir vocês depois. Pronto, olha lá. Então, ó, esse cujos aqui, ele é igualzinho a um possessivo. Igualzinho. Reparem aí. Seus degraus, olha, eu estou fazendo um raciocínio. Seus degraus estão em concerto. Perceberam o sentido da frase?
Ah lá, seus degraus estão em concerto. Fica até mais fácil para a gente delimitar a oração adjetiva aí. Vejam a oração principal. A escada fica ali. Tá vendo? Então, isso aqui que eu sublinhei, a escada fica ali, é a oração principal. E essa oração do meio aqui, em que nós encontramos o cujo, que sempre é um pronome relativo, será a oração subordinada adjetiva. Entendido? Bom, muito bem. Então, vocês viram que eu fiz a troca pelos seus, pelo possessivo, na verdade. Seus degraus estão em concerto. Já não deu sentido completinho? Deu, não deu? Isso aconteceu por um motivo bem interessante. Porque aqui, vejam bem, qual é o sujeito de estão? Quem é que estão em concerto? Seus degraus. Ó. Isso daqui tudo é o sujeito do estão. Tá vendo? Vocês entenderam? Por isso que eu falei para vocês que o cujo sempre é um adjunto adnominal, não é? Ele tem sempre o valor do possessivo. E aí, quando a gente lê desse jeito, fica bem prático. Aliás, até vocês se acostumarem com a função do cujo, vocês podem trocá-lo pelo seu, suas, seus, suas. Vejam, a escada, seus degraus estão em concerto. Já viu o sentido? Então já leia. A escada fica ali. O raciocínio é rápido quando você está sozinho pensando nisso. Certo? E facilita bem para você entender uma oração dentro da outra, no caso. E por que que aqui não vai preposição alguma? Porque, afinal de contas, se seus degraus, ou cujos degraus é o sujeito não viria preposicionado mesmo, porque o sujeito, junto do verbo da oração dele, não tem preposição. Ok? Muito bem, já vamos fazendo as duas últimas aí. Vamos fazendo, não me espera não. Aí, tô esperando vocês pensarem. Dividam o período. Separem direitinho as orações. Vejam o que vocês conseguem fazer. Vamos ver se vocês dividiram certinho? A escada. Já vou pôr a barrinha aí, porque eu já vi um relativo aí na frente, certo? Aí, cujos, eu vou trocar por seus também. Porque cujos degraus, ó. Seus degraus, o homem subiu até o andar superior. Oh, esse negócio ficou esquisito agora, hein? Mas vejam que a gente só tem um verbo aqui e outro verbo aqui, ó. Só esses dois. Então, dá pra gente dividir. Seus degraus, o homem subiu até o andar superior. Fechou aqui. Aí, vejam se vocês acertaram. Porque vai ficar a escada é esta. Tudo bem? Ótimo. Então, vai lá para a oração adjetiva agora e procura o sujeito dela, pessoal. Sujeito. Só perguntar para o verbo subir. Isso. Quem foi que subiu? O homem está aqui. Esse período aqui não é fácil de fazer, não, viu? Ele não é mesmo. Mas vamos lá que eu vou ajudando. Achamos o sujeito, o homem subiu. Agora pensa comigo. Pensa comigo, o que vai acontecer aí? O homem subiu até o andar superior. Ai, professora, eu não consigo encaixar a escada ali dentro, certo? Só que é o seguinte, a partir do momento que você trocou cujos por seus, a escada já estava sendo retomada. Porque seus degraus significa aí no texto os degraus da escada, certo? Olha lá. Seus degraus, que nós fizemos aqui a substituição, né? De cujos degraus. Olha lá. Vou até fazer um asterisco para vocês se encontrarem. Seus degraus aí, nesta frase, neste período, tem o mesmo valor de você dizer, né? Tem o mesmo valor de você dizer os degraus da escada. Porque é uma posse. Certo? Então, na verdade, a escada já está aqui dentro, ó. Por isso que é o sentido que vai mandar. O homem subiu, certo? Até o andar superior por cujos degraus. Por seus degraus. Olha lá, é o sentido. Vou repetir. O homem sujeito subiu, certo?
Aí vai lá para frente. Até o andar superior por seus degraus. Tá vendo? Então, neste caso, por seus degraus, seria um adjunto adverbial. De meio aqui, inclusive. É o meio utilizado para ir até o andar superior. Tá vendo? Olha lá. Por meio da escada. Certo? Então, foi o meio que ele usou para chegar ao andar superior. Daí eu falar para vocês. Primeiro caso, aconteceu por regência verbal a preposição. Segundo caso, apareceu por regência nominal. Neste terceiro caso, no quarto caso, que no terceiro a gente tinha um sujeito, no quarto caso aqui dos degraus, a relação é outra, certo? A relação é outra, porque agora o que vocês têm aí, vou até pôr de azulzinho aqui, ó, é a questão semântica da frase, que aí, por ser um adjunto adverbial de meio, a gente tem de pôr a preposição para estabelecer essa relação de sentido dentro do contexto, certo? É um adjunto adverbial. Tudo bem? Como eu falo, até você acostumar, vai levar um tempinho, mas você tem que fazer. Ó, a última frase, vai lá. A última frase, eu quero que vocês dividam sozinhos também, porque essa daí já é mais fácil. Vamos lá que eu estou esperando. Vocês estão vendo que eu estou treinando os relativos com vocês junto, né? Juntinho com vocês, ó. O quem para pessoa, o que substitui qualquer coisa, o qual também, cujo é posse, certo? Então, vai lá que eu estou esperando. Pronto, onde é que vocês dividiram aí? A escola vai a barrinha, porque afinal de contas já apareceu um que aqui, certo? Olha lá. Que estudo é esta. Pronto. A escola é esta. Achamos aqui a oração principal. Muito bem. Agora vai lá dentro da oração adjetiva, que é o que interessa. Acha o sujeito. Quem que é mesmo? Eu estudo. Ótimo. Eu estudo. Vejam, se eu disser eu estudo, lembrando que esse que é a escola, o sentido do meu raciocínio vai ficar eu estudo a escola. Mas acontece que a frase não está querendo dizer isso, né? A frase aqui não está querendo dizer que eu estudo a escola. Eu quero, na verdade, mostrar em que escola eu estudo, porque eu quero mostrar o lugar. Tá vendo? Então vai ficar eu estudo, se eu mantiver somente o quê? O sentido é esse. Eu estudo a escola vira objeto direto. Certo? Agora, se eu estou me referindo ao lugar, o que eu faço? Coloco em. Olha lá, a escola em que estudo é esta, porque, vou repetir, eu, sujeito, estudo na escola, certo? Então, este em que nós vimos aí no período, olha lá, vamos fazer asterisco de novo, para depois, quando vocês pegarem a lousa, né? Nesse caso aí, em que apareceu o em que, o que vai acontecer, que você tem que entender, que ele significa na qual. Ele significa na qual porque mesmo? Ele significa na qual porque retomou a escola. Por isso que eu vou pôr aqui na frente, ó. Em que é igual a na qual. A escola na qual estudo é esta, certo? Lembrando que esse a qual é o quê? E esse em fica representado pelo N, certo? Ah lá. Então, o que vai acontecer? É que a gente tem o raciocínio de na escola. E se deu a ideia de lugar aí, nós temos um adjunto adverbial de lugar. Por isso mesmo é que nós poderíamos trocar também esse em que pelo onde. A escola onde estudo é esta. Olha lá. O em que, neste caso, é equivalente ao onde. Tá certo? Então, você poderia pôr o na qual, poderia colocar o onde. O importante entender é que nós temos aí uma ideia de lugar estabelecida. Entendido? Então, para quem está copiando agora, vai copiando que eu já vou mudar o slide. Só para terminar, revisando, nós falamos do quem, vamos memorizar isso, que é para indicar pessoa, vem sempre preposicionado. Falamos do cujo, que indica a posse entre os dois nomes aqui, certo? Tudo bem?
Mesma coisa do cujos aqui, que dá a ideia de posse entre os dois nomes, o que vem antes e o que vem depois, sempre combinando com o que vem depois, certo? Olha lá. E vimos esse em que pode ser trabalhado, que neste caso, inclusive, foi trabalhado como adjunto adverbial de lugar, não é? Por isso que o em foi colocado aí antes. E a gente tem um resuminho de todos os casos em que preposição pode aparecer antes dos relativos, certo? Então, e o que e o qual são pronomes relativos bem ecléticos, né, gente? Pode se referir a qualquer tipo de elemento, coisa, pessoa, o que for. Tudo bem? Pronto. Então, vamos lá. Aí, fiz o resumão aqui, né? Fiz um resumão. O que eu acabei de explicar para vocês, tá vendo? O que é igual ao qual, certo? Qual, quais, é claro. Só que esse aqui, lembrando, vem acompanhado de artigo. Como eu mostrei nos exemplos, certo? Então, olha lá. O livro que li é ótimo. O livro, o qual li, é ótimo. Acho que esse vocês já sabem fazer bem, certo? E o artigo aqui apareceu. Certo? Sempre concordando com o termo antecedente para fazer essa troca. Masculino singular com masculino singular. Ok? Muito bem. Se for o quem, ele só vai ser empregado para a pessoa e ele vem preposicionado. Quando a gente resume assim, é mais fácil vocês gravarem, certo? No caso desse exemplo, quem se refere à aluna, que costuma ser gente, né, pessoal? E quem fala, fala de, ó. Aí a preposição que tem de vir antes do quem, certo? Bom, muito bem. O cujo, para indicar posse, reparem aí, cujas ideias sempre faz concordância com o termo da frente, que é o termo consequente, como a gente fala. Então, sempre a concordância com o da frente, não é isso? E